Muito boas-vindas ao primeiro episódio do CIEE Cash. A gente está aqui com Luiz e Marília e a gente vai conversar um pouco sobre o propósito da empresa de vocês, quem são vocês, o que é a empresa, o que vocês prestam, qual é a missão de vocês. A gente tem muita coisa para conversar aqui. Queria começar com você, Luiz. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história com a empresa, qual é a missão de vocês? Bem, sou Luiz Coppola, especialista em recursos humanos, atuo no CIE, nosso Centro de Integração Empresa-Escola, há 38 anos. E nessa jornada eu aprendi muito a entender a necessidade das empresas de formar as futuras gerações de profissionais. E o nosso CIE nasceu em 1964 com esse propósito, de fazer uma transição mais suave, vamos dizer assim, do estudante que está no ensino, né, está lá nos cursos de graduação ou no ensino médio, e ele vai ingressar no mercado de trabalho. Quando isso acontece sem uma primeira vivência no mundo do trabalho, você tem um choque, porque são ambientes totalmente diferentes. O ambiente educacional, os laboratórios, a universidade ela é um ambiente de transferência de conhecimento. O ambiente do trabalho é um ambiente em que você vai aplicar os conhecimentos e que muitos daqueles processos não são os mesmos de que você encontrou na universidade. Então, como diminuir esse impacto, né? Foi isso que o nosso fundador, lá em 1964, pensou. Como transformar essa transição do jovem que está numa universidade e vai para o trabalho, como fazer isso de uma maneira mais fácil, mais positiva e mais produtiva. E aí nasceu essa ideia de o estudante ter uma vivência no mundo do trabalho, que é o que a gente chama de estágio. Então, é um estágio da vida dele, né? A própria palavra já fala, o estágio é um momento, Caramba, é verdade, uma parte. Eu nunca tinha ligado, é verdade. É interessante, Faz todo né? sentido. A palavra já diz isso, né? Uma parte de algo, né? Um estágio, né? Então, o estágio ele nasceu com esse propósito de que o estudante, durante o curso, ele pudesse aplicar esses conhecimentos adquiridos em sala de aula, aplicar nas empresas, né? E de lá para cá, o CIE já ajudou gerações e gerações de profissionais que começaram a sua vida através do CIE, a sua vida profissional através do CIE, e mais de 5 milhões já passaram por essa experiência. E eu, nesses 38 anos, lá no começo, lá em 1985, quando eu fui contratado no CIE, eu ainda era jovem, tinha 19 anos, e quando eu percebi a preocupação que uma organização como o CIE tinha com o jovem brasileiro, com essa geração que está querendo entrar para o mercado de trabalho, está querendo seguir uma carreira, está querendo se desenvolver, está querendo progredir profissionalmente e pessoalmente também, eu logo me apaixonei. E ali eu decidi que eu iria fazer todos os esforços para ajudar o CIE nessa missão, né? E tenho certeza que consegui, estou conseguindo, e estou, quando eu falo, porque ainda pretendo me dedicar muito a essas novas gerações de profissionais. Você mencionou as gerações de profissionais que passaram aí, né? E a Marília é uma das gerações que passou pelo CIE, né? Conta pra mim, Marília, como que foi a sua passagem pelo CIE enquanto estudante, e como foi a sua volta e o que você faz lá hoje? Então, começou bem diferente porque, na verdade, eu cursava marketing, eu tinha 18 anos, e aí eu concluí a faculdade de marketing com a pretensão de ser contratada no CIE como consultora, então acho que eu fui a primeira estagiária que teve esse cargo já, essa promoção para consultora empresarial aqui na região serrana, só que veio a crise de 2008 e eu não tive a oportunidade da efetivação naquele momento. Isso para mim foi muito triste, mas eu falei, bom, porque eu estava concluindo a faculdade de marketing. E eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí, para não perder a oportunidade, que eu fiquei com medo, que eles falavam, meu chefe, na verdade, enfim, né, meu gestor na época falou assim, Marília, fica tranquila que você vai ter a oportunidade depois de ser recontratada. Eu fiquei com medo. Comecei a outra faculdade, administração de empresas, para continuar como estagiária. Continuei como estagiária mais meio ano e depois, em setembro, eu fui efetivada como consultora. Estou como consultora há 15 anos no CIE. Você não quis largar ali, né? Não quis largar o osso, eu fiquei como consultora. Assim, eu queria aquela oportunidade, tive o foco nisso, né, de conseguir.
Acabei, obviamente, a segunda faculdade de administração de empresas e estou como consultora até hoje no CEE, na região serrana. Entendi. E o que tanto te atraiu na empresa que fez você ter todo esse movimento para continuar lá? O CEE já atrai por si só, né? A gente trabalha no desenvolvimento da juventude, né, brasileira, com programas de estágio e aprendizagem, entre outros programas que a gente atua hoje em dia, tá? E você está trabalhando de frente, eu digo, nas empresas, né? Conquistando o mercado, novas empresas para inserir esses jovens, isso é muito gratificante para a gente que trabalha no CEE. Então, acho que todo mundo que trabalha no CEE tem esse gostinho de estar e ser feliz trabalhando no CEE, porque você tem também um trabalho humano todo a ser desenvolvido, né? Em relação à sociedade, em relação aos jovens. Então, acho que isso é muito interessante. Entendi. Você mencionou uma coisa que bateu muito forte aqui na minha cabeça, porque eu me formei há relativamente pouco tempo, eu me formei há 4 anos, mais ou menos, e eu passei muito forte por esse momento do... Caramba, não é isso que eu aprendi na faculdade. É assim que o mundo funciona. Conta um pouquinho sobre como que os estudantes que passam sofrem com essa dificuldade. A diferença, a distinção entre o ensino e o mercado de trabalho, ela existe em todas as áreas, né? Sim, sim, com certeza. Essa dificuldade, ela é real e dificilmente... por mais que os programas pedagógicos das universidades eles se atualizem, eles nunca irão se atualizar na mesma velocidade que o ambiente das empresas. Então, hoje se fala assim, 50%, 60% do que você aprendeu na universidade você não vai aplicar no mundo do trabalho. Infelizmente, isso é uma realidade, porque a empresa precisa se atualizar, ela tem concorrência, o mercado é globalizado, então ela obrigatoriamente ela tem que se atualizar constantemente, né, para se manter competitiva. A universidade não consegue acompanhar e não há aqui que criticar a universidade por isso. É uma realidade, né? Outra coisa é que os ambientes das empresas são diferentes. A Marília falou que estudou marketing, então alguém do marketing da indústria é diferente de alguém do marketing de uma empresa de prestação de serviço. Então os ambientes são diferentes, né? Por isso que essa transição durante a formação ela é importante. Mas não só por isso. As escolas hoje, o sistema de ensino educacional brasileiro, ele naturalmente ele ensina as hard skills, né? As questões técnicas, né? Os processos, a tecnologia embargada. Mas e o soft skill? E as suas competências pessoais? E o seu comportamento? A Marília falou, né, que ela teve uma situação, que fez uma faculdade, queria ser contratada, não foi efetivada. Como lidar com essas frustrações que acontecem durante a vida, né? Como você também avaliar se você tem aquele conhecimento, aquelas competências que o mercado está exigindo, né? O meu inglês, né? Como é que você pode falar se o seu inglês é básico, é avançado, se atende à necessidade da empresa? É nessas experiências, é nesse estágio, né? Então, o estágio ele vai fazer com que o estudante tenha uma visão real do mundo do trabalho, um mundo competitivo, que é mesmo, o mundo é competitivo, né? O mundo globalizado é cada vez mais competitivo. Ele vai sentir a pressão de tempo, a pressão de entrega, a pressão de fazer parte de um projeto, da importância de fazer parte daquele projeto, aquele trabalho em grupo, né? Lidar com essas frustrações que vão acontecendo durante a vida e também no mercado de trabalho, perceber onde ele precisa melhorar, se ele precisa melhorar na sua redação, se ele precisa melhorar no seu idioma, ele vai percebendo ali. E o mercado de trabalho, a gente pode falar assim, o mercado de trabalho é cruel. Ele não é cruel, ele é realista, ele é exigente. Os melhores vão seguir adiante, os melhores vão ocupar as melhores oportunidades. Isso é uma realidade, né? O ambiente universitário ele é um pouco mais conservador, é um pouco mais até paternalista, né? Então, quando você vai para o mercado de trabalho, antes de terminar o seu curso, você vai perceber que outras competências que você precisa desenvolver lá no estágio, né? E uma coisa que é importante também, que é muito comum a gente observar uma correção de rumo. O que é essa correção de rumo? Eu queria fazer uma faculdade de Direito, porque às vezes na família, né, normalmente é assim, né? O pai é um advogado, a família tem essa tradição do direito, ou da medicina, mas qualquer outra profissão. E lá no ambiente do trabalho eu percebo que aquilo não era bem o que eu queria, não era como eu imaginava, né?
especificamente falando do direito, a gente vê o direito brasileiro é muito diferente do direito americano, que a gente vê muito nos filmes, aqueles embates, né, nos júris, né, no grande júri, é diferente. E o estágio pode ajudar a fazer uma correção de rumo. Olha, não era aquilo que eu queria, é melhor eu parar agora, fazer uma orientação vocacional e escolher aquela carreira que realmente faça sentido para a minha essência, né? E não só por influência familiar, ou não só porque são as carreiras mais bem pagas, né? Então, eu vejo que o estágio é aquela canja de galinha da nossa avó. Ela serve para tudo e ela resolve tudo. Entendi. Existe todo não sei se é a melhor palavra, mas existe um certo preconceito com o cargo do estagiário, que é tanto do lado social como um todo, que é o estagiário, é o cara que vai pegar café. E tem também o lado de que existem algumas empresas que tratam o estagiário como um simples funcionário pelo qual você paga um salário menor. Como é que vocês lidam com essas questões, mais especificamente com o lado empresarial, né? Eu imagino que seja um desafio para você acomodar ali tanto o seu cliente, que é a empresa, quanto o estagiário que está lá. Como é que você modera essa relação entre o estagiário e a empresa? Muito boa a sua pergunta, Bruno. Lá no CIE nós temos um conceito que a gente chama de jovem-centrismo. Então, o propósito do CIE é ajudar a juventude brasileira, que quer ser a futura geração de profissionais. Fazer o encaminhamento desses jovens de uma maneira consciente, bem preparado para o mundo do trabalho, né? Então, são esses milhões de estudantes do final do ensino fundamental, a partir dos 14 anos, do ensino médio e universitário, que é a razão de viver do CIE. Mas, para isso, nós precisamos do outro cliente, que são as empresas. Empresas públicas, empresas privadas, que abrem as suas portas para receber esse jovem, né? Eu que estou lá há tanto tempo, então, já vivi muitas situações, né? Realmente, no passado, você até tinha muita brincadeira, a culpa é do estagiário, né? Até hoje a gente vê assim, a culpa é o estagiário, Quando né? eu entrei no meu primeiro estágio, meu pai ele tinha uma loja que estampava camiseta, ele me deu uma camiseta de presente que ele escreveu assim, na frente, já sei, a culpa é minha, e atrás estagiário. É uma brincadeira saudável, porque aquele jovem é o mais novo da equipe, é o mais novo da turma. Antigamente a gente tinha uma brincadeira que era o estagiário triplo X, né? Porque ele ia comprar o X-salada, ele passava fax, acho que muita gente hoje não vai saber o que é fax, e ele tirava xerox, né? Mas veja bem, a população evoluiu, né? O estudante evoluiu, as organizações, as empresas evoluíram, né? Em primeiro lugar, o estudante hoje não se permite ser utilizado desta forma, ser mal utilizado, né? O estudante hoje ele tem possibilidades, ele tem caminhos, né? E a personalidade dele hoje não se permite, né? Ele quer viver uma experiência. O estudante, quando ele vai para um estágio, ele quer viver uma experiência. Do lado da empresa, as empresas sempre querem ter os melhores talentos, né? Como eu falei, o mundo está altamente competitivo, né? Economia aberta, como o Brasil e as empresas precisam estar preparadas e ter profissionais preparados para ajudar nessa competição. Então, a empresa que vê no jovem uma possibilidade de moldá-lo de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua filosofia, de acordo com os seus propósitos, é a melhor matéria-prima, né? Mas falam assim, o jovem não tem experiência. É verdade. Ele não tem experiência, mas ele não tem viés de outras organizações. Ele não vem com vícios de outras organizações. É uma matéria bruta mesmo que vai ser trabalhada, que vai ser lapidada para entender o objetivo daquela empresa. Esse jovem ele vai devolver com muita produtividade essa oportunidade que foi dada a ele, né? Então, a mensagem que eu passo para o empresário brasileiro, esse é o grande desafio do CIE, né? Nós temos milhões de jovens aguardando uma oportunidade lá no banco de dados do CIE. O que nós precisamos e todo o nosso esforço, e essa série de podcast agora que a gente está produzindo, é para que essa mensagem chegue também para o jovem, mas chegue principalmente para a empresa, que vai abrir suas portas para receber esse jovem. A mensagem que a gente quer passar é isso. Forme o seu futuro profissional. Ninguém vem pronto. Ninguém vem pronto. Mesmo quem tem muita experiência, às vezes não tem a experiência no seu negócio,
no negócio da sua empresa, da filosofia da sua empresa, da política da sua empresa, da cultura da sua empresa. Então, o empresário que enxerga isso antes e que ele sabe que contratando os jovens, ele vai formar o jovem exatamente de acordo com o perfil daquela empresa e que ele vai devolver essa oportunidade com muita produtividade, com muito respeito, com muita gratidão, ela vai crescer mais do que outras empresas. Além disso, o jovem é um consumidor. Então, se você tem que ter um jovem na área de marketing, você tem que ter um jovem na área de comunicação, você tem que ter um jovem na engenharia, porque se você produz para esse consumidor, você tem que saber como ele pensa, como ele age. Então, a empresa que permite, né, que o jovem vai permeando nos diversos departamentos da empresa, ela vai sair na frente, ela vai ser mais vitoriosa do que aquelas empresas que são, às vezes, como você falou, você usou a palavra preconceito. Tem sim. Às vezes a empresa tem preconceito de contratar um jovem, achando que ele não vai levar a sério, que não vai dar conta. O jovem não quer nada com a vida. Que o jovem não quer... E não é verdade. Sim. Não é verdade, né? Hoje você sabe o quanto que o jovem hoje ele quer se interessar pelo crescimento do país, se a empresa está envolvida com ESG, se a empresa está envolvida com assuntos que envolvem o meio ambiente, né? Então a empresa só tem a ganhar. É um desafio muito grande, e especificamente isso que você falou do jovem que tem interesse e quer fazer acontecer. Eu tenho uma história muito próxima que a minha noiva, ela entrou no mercado de trabalho há pouco tempo e ela está sofrendo um pouco com essa adaptação porque ela não teve essa oportunidade do estágio para se entender com como o mercado de trabalho funciona. E aí agora ela tá num emprego onde ela sente que o gestor dela não leva a sério as opiniões dela. E ela fala, cara, eu tô doido. Assim, eu sei que eu tô ganhando um salário mínimo, mas assim, eu não saio de casa para ficar de bobeira mexendo no celular o tempo todo. Eu quero estar lá porque eu quero fazer aquele negócio dar certo. Não importa o meu salário. Então, assim, tem uma coisa muito forte em cima do propósito no trabalho hoje em dia, né? A gente estava conversando agora há pouco, antes da gente começar a gravar, sobre os desafios que as empresas estão tendo hoje, porque o papel do trabalho na sociedade está mudando hoje, né? Como é que você hoje, Marília, por exemplo, como consultora, está lidando com esse desafio? Então, na verdade, hoje também o nosso público mudou muito, né? Do programa de estágio, Jovem Aprendiz, os jovens mudaram muito. Então, hoje os jovens, eles querem uma questão mais imediatista, né? Uma promoção na empresa mais rápida. Já entrei como estagiário, quero ser contratado daqui a 3 meses. Não é bem assim que funciona. Tem que ter oportunidade, o mercado tem que trazer essa oportunidade para você e você também tem que fazer acontecer. Então, isso também hoje é um pouco mais complicado, né? Eles querem uma coisa mais imediatista, mas o mercado também ele precisa mostrar para que ele veio, né? Então, isso é um desafio, que a gente também tem que convencer o empresário, né? Enfim, dessas mudanças todas, desse comportamento desses jovens que têm mudado realmente atualmente. Mas, assim, a gente vai conseguindo administrar e a gente vai conseguindo, graças a Deus, assim, inserir muitos jovens aqui, principalmente na região serrana, né? Que a gente está gravando o podcast aqui hoje em Petrópolis. Então, a gente tem esse diferencial aqui na região, justamente de estar inserindo essa juventude e conseguindo driblar esses percalços que existem, né? E conversando e tendo esse relacionamento muito bom com as empresas. Quando a gente fala, né? A Lília fala assim que o jovem mudou, realmente. As gerações, elas vão mudando, vão evoluindo, né? Como o próprio mercado de trabalho, né? Exatamente, como o próprio mercado de trabalho, como o próprio modelo de trabalho, né? A gente, há 2, 3 anos antes da pandemia, a gente não falava em trabalho remoto, ou muito pouco trabalho remoto. Existe um estigma ainda também, Ainda né? existe um estigma, mas você vê hoje que as relações de trabalho mudaram bastante. O jovem de hoje, ele é um jovem que ele não executa uma tarefa simplesmente porque alguém disse que ele tem que executar aquela tarefa. Ele precisa compreender em que contexto que ele está envolvido. E eu não tenho nenhuma dificuldade quando eu converso com o empresário, porque ele tem netos nessa idade, ele tem filhos nessa idade, ele tem sobrinhos nessa idade. Que são questionadores, né? Que são questionadores, e que bom que são questionadores, né? Porque o jovem, quando ele questiona, e você tem que reafirmar, você como gestor tem que reafirmar uma posição, reafirmar um projeto, reafirmar uma decisão. É uma forma de você também exercitar se aquela sua decisão está correta, se ela teve amplitude de todos os contextos. Então, o jovem questionador, ele contribui, ele não executa. Então, ele tem sim que ser envolvido em todos os projetos. É claro, né?
Eu já vi situações em que o estagiário, no segundo dia, perguntou por que ele não participou de uma reunião de diretoria, né? Então, essa ansiedade tem que ser tratada, tem que ser administrada, né? Mas é muito melhor você ter alguém questionador na sua organização, que contribui, que dá ideias, que sai daquele problema e olha de fora e vem com alguma sugestão, do que alguém que simplesmente executa tarefas. O executador de tarefas hoje não tem muito reconhecimento ou muito valor no mercado de trabalho. A gente precisa, as empresas precisam de pessoas que contribuam. Uma coisa importante que a gente fala para o empresário também é envolver o jovem nesse propósito da empresa, mas sem muita expectativa de que esse jovem ficará na empresa, nesse momento de estágio, né? Ele pode se identificar com a empresa e falar, bom, essa é a empresa que eu escolhi para ficar. Como aconteceu comigo lá. Como aconteceu comigo também. Como aconteceu com a Marília, né? Ela já falou, tem o foco. Mas entender também que, às vezes, ele quer viver aquela experiência e depois ir para outra experiência, um trampolim. Sim. Mas enquanto ele estiver na organização, ele vai dar uma contribuição. Se ele entender o propósito, ele participar do propósito, ele vai dar uma contribuição. É o que a gente fala, que seja eterno enquanto dure. Sim. Então, às vezes, hoje é muito comum a empresa falar, eu tenho um programa de retenção. Não, você tem que ter um programa de engajamento. A retenção vai ser uma consequência. Se você conseguir engajar esse jovem no seu propósito, ele entender que aquilo que ele quer, é assim que ele vê ele dando uma contribuição para a sociedade, ele vai ficar na empresa. Mas se não, ele vai contribuir enquanto ele estiver. E depois ele vai para uma outra experiência. E ele também tem que ter, na verdade, né, quando entra numa empresa, a empresa tem que ter também um plano de estágio para ele, né? Apresentar, olha, você começa assim, depois eu vou agregar tais atividades, né? Até para saber onde ele pode realmente chegar, né? Qual é a possibilidade que ele pode ter naquela empresa. E realmente, como o Luiz falou, ser o trampolim que não seja naquela empresa para alguma outra, né? Ele está realmente preparado para o mundo do trabalho. Isso mesmo. No meio da sua resposta, você falou sobre o executador de função, né? Algo que tem um medo muito forte hoje é do executador de função ser trocado pela automação, seja ela mecânica, que já acontece há décadas, se não séculos, né? Quanto pela automação de software, da inteligência artificial. Como é que está sendo lidar com essa mudança para vocês hoje? Então, se ele comunica para o estudante que o aprendizado não é só nessa formação clássica, né? Ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e universidade. O aprendizado é contínuo, né? Ele tem que estar sempre se atualizando e principalmente quando ficou muito clara a carreira que ele escolheu, ele fazer uma pós-graduação, uma especialização e está sempre se atualizando, porque os métodos de trabalho irão se modernizar. Isso é uma realidade. As empresas ficaram cada vez mais sistemas automáticos, né? Hoje a inteligência artificial veio aí muito para ajudar. Então, escolher sua carreira, essa posição tem que ficar muito clara para o jovem. Ele nunca mais vai parar de estudar. Ele nunca mais vai parar de estudar. E se você executa uma tarefa hoje que é extremamente repetitiva, que pouco exige de você, saiba que logo, de alguma forma, ela vai ser automatizada, né? E você vai ficar fora do mercado, né? Então, você tem hoje no agronegócio, por exemplo, não se fala mais do catador de laranja, café, não se fala mais em boia fria hoje. Hoje você vê que a mecanização no agronegócio ela veio para valer e é a única forma de se tornar mais produtivo, né? Você produzir mais no mesmo espaço, né, de terra, né? Então, isso é uma realidade. O que vai fazer muita diferença é o intelectual. Quer dizer, é o quanto que você contribui com planejamento, o quanto que você contribui com ideias, com desenvolvimento. Então, é nunca parar de estudar, né? Então, quem não gosta muito, né, mandar um recado aqui para os jovens, né? Quem não gosta muito de estudar, que pegue o gosto por isso, porque vai ser a forma de você se manter competitivo, se manter ativo, produtivo no mercado de trabalho. O mercado nunca vai se fechar para quem fez esse caminho. Isso foi um grande desafio que eu tive quando eu entrei na faculdade, porque eu nunca tive necessidade de estudar antes de eu passar pelo ensino médio, né? Eu era aquele aluno que não precisava estudar e tirava 8, 9. Eu cheguei na faculdade, a primeira prova que eu fiz, eu tirei 3,5. E aí foi uma realidade dura de admitir que realmente eu preciso estar constantemente fazendo um esforço grande para
para melhorar, para ser um profissional para continuar sendo um profissional de relevância. Não basta você ficar parado, né? Você tem que estar crescer não é uma opção. Eu já ouvi isso de um cliente meu e ele fala isso em um outro contexto, mas eu acho que dá para a gente adotar isso também, que você não tem a opção de ficar parado. Se você não cresce, você está diminuindo. Brinco até que é como andar de bicicleta, né? Se você parar de pedalar... Você cai. A não ser que você esteja ladeira abaixo. Mas se você parar de pedalar, você cai. E agora, para o jovem, assim, a gente não quer passar uma mensagem que assuste, né? Não, o mercado de trabalho, ele é um mercado que vai acomodando, né? As pessoas vão se formando. O Brasil forma hoje mais de 1 milhão e 200 profissionais todos os anos que terminam a universidade, terminam o ensino médio, e o mercado ele vai se acomodando. Essas pessoas vão sendo inseridas no mercado de trabalho, cada um de acordo com o seu talento, né? Então, para o jovem ter essas posições que são as melhores, ele tem que estar se aperfeiçoando, ele tem que fazer estágios. E como eu disse, às vezes, se naquela empresa o estágio não é bem o foco dele, não é bem o que ele queria, eu quero trabalhar numa indústria, estou fazendo estágio numa agência bancária. Aprenda o máximo possível lá naquela agência bancária, se relacione o máximo possível com pessoas, com gestores, com clientes, né? Porque isso sempre vai agregar no seu desenvolvimento profissional e pessoal. E você vai entregar isso em outras empresas, né? Vocês mencionaram especificamente a região serrana. Hoje vocês estão atendendo em vários lugares, né? Hoje vocês atendem pessoas do Sudeste, onde que vocês estão trabalhando hoje? Então, eu vou falar do CIE como um todo. O CIE está em todas as capitais brasileiras e nas maiores cidades. São mais de 300 escritórios. Por isso que eu falo CIE, a Marília fala CIE, em algum lugar fala CIE-Y. Né? E eu falo muito CIE porque essa carreira minha eu fiz muito no estado de São Paulo. Mas o CIE está em todo o país, né? E aqui na região serrana, fala um pouco, Marília. A gente está aqui na região serrana, em Petrópolis. Três Rios, que não é região serrana, mas também está incluso, né, na gerência, na coordenação, Friburgo e Teresópolis. São as unidades que estão vinculadas aqui a gente, né? Fora que a gente atende todo o estado do Rio. Macaé tem unidade, Barra Mansa tem unidade. Então, você, empresário que queira contratar um estagiário, um jovem aprendiz em qualquer localidade, temos como atendê-los. Na verdade, é o maior agente de integração da América Latina. Então, isso facilita muito também as empresas de médio e grande porte, porque ao mesmo tempo que ela tem uma filial em Petrópolis e tem uma filial no Nordeste, a gente consegue estar unificando e trabalhando da mesma forma. Então, isso para o empresário é muito bom e, né, muito vantajoso, né, para as empresas que contratam o CIE como agente de integração. E quais são os desafios de vocês trabalhar? Porque eu tenho certeza que tem muitos desafios e muitas vantagens também de vocês estarem trabalhando em tantos lugares que as diferenças culturais, as diferenças sociais, econômicas, certamente alteram como vocês vão operar em determinada região. Fala um pouquinho aí sobre esses dois lados, né? As vantagens e as desvantagens, os desafios e os benefícios de vocês trabalharem com uma gama tão ampla de localidades. Vamos começar pelas vantagens do CIE estar em todo o país, né? Então, nós atendemos todas as empresas. E acho que isso aqui é importante, a gente dizer o seguinte: toda empresa no país pode contratar um estagiário. Depois eu falo de um outro programa do CIE, que é a aprendizagem. Mas toda empresa do nosso país, o profissional liberal, todo profissional liberal, ele pode contratar um estagiário. Então, aquele advogado, aquele engenheiro, aquele arquiteto que não tem um CNPJ, ele atua conforme o registro no seu conselho profissional, ele pode ter um estagiário. Então, isso é muito bom, porque você tem empresas em todo o país, empresas de grande, médio, pequeno porte. E aqui também aproveitar para falar um pouco de quebra de preconceito, né? Tem empresa que fala assim: não, eu sou muito pequena para ter um programa de estágio. Não é. Você não é. Você vai precisar de um profissional. Você é um advogado que trabalha na edícula da sua casa. Você vai precisar de um estagiário de direito para formar esse estagiário e para depois ele ser seu sócio no escritório, né? Então, não há tamanho de empresa, porte da empresa para ela ter um estagiário. Isso é um estigma também que a gente precisa quebrar. Sim. Nem toda empresa é tão pequena que não possa ter um estagiário. E todas as empresas grandes têm ou deveriam ter um bom programa de estágio para formar a sua futura geração de profissionais. Porque os profissionais se aposentam,
os profissionais mudam de empresa e você precisa repor com alguém que já está preparado, né? O estágio é aquele berçário onde você vai preparando esses jovens para quando surgir uma oportunidade, você efetivar esse jovem e ele ser seu futuro colaborador, né? O estagiário ele pode ficar até 2 anos no estágio. Faz contratos de até 2 anos, né? Então, essa é a vantagem de você estar em todo o país, né? Quando a gente fala desvantagem, o Brasil tem no interior dos estados muita dificuldade econômica, de desenvolvimento econômico, né? Então, às vezes, o único empregador que você tem no município que tem a quantidade relativa de geração de vagas é uma prefeitura, é um órgão público, né? Mas mesmo assim o CIE atua na administração pública. Então, algumas cidades que são muito mais carentes, em que não há um desenvolvimento econômico, ou como em algumas regiões chamam de cidades dormitórios, né? Mas você tem ali a administração pública, você tem a prefeitura, você tem secretarias de educação, de administração, companhia de água e esgoto, companhia de transporte municipal, que pode ter estagiário. Então, quando eu falo dificuldade, é que as possibilidades são mais restritas, né? Mas, de uma maneira geral, o CIE vem atuando. Como Marília já falou, o CIE é o maior agente de integração da América Latina, a maior ONG da América Latina, nesse impacto que ele faz com a juventude, né? Então, para o empresário aqui que nos está assistindo, que ou conhece o CIE ou não conhece o CIE, nós estamos à disposição para levar essa mensagem que não precisa se preocupar, mas a minha empresa é muito pequena, mas a minha empresa não tem política de recursos humanos, às vezes o recursos humanos é o dono que faz, essa empresa interessa para o CIE, porque é ali que ela vai ser um embrião de uma unidade formadora de novos profissionais através do estágio. E trazendo também para a localidade de Petrópolis, né, nós temos, sim, obviamente, médias e grandes empresas, mas a grande maioria são pequenas empresas, são os pequenos empresários. Então, a gente tem uma carteira bem pulverizada de, né, enfim, diversos segmentos, comércio, serviços, né, em que contratam esses estagiários, é 1 a 1. É uma empresa, contrata um estagiário, depois aquele estagiário é formado, é efetivado, e ela contrata um novo estagiário. E assim, realmente, a cidade vai tendo essa política de formação profissional. Entendi. Você mencionou o atendimento às empresas públicas, né? Como que funciona, como que se distingue o trabalho de vocês com as instituições públicas e com as instituições privadas? Então, a empresa privada, pela própria característica dela, né, a independência dela, ela tem decisões mais rápidas, assim, né? Ela quer contratar um estagiário, ela chama o CIE para ajudar a identificar os seus departamentos que podem receber estagiários, a gente monta um plano de estágio, um plano de atividade com complexidade crescente, né, como a Marília falou, o estudante vai chegar, ele vai ter que ir aprendendo e crescendo e a atividade fica cada vez mais difícil, complexa, né? Que é para ele se interessar cada vez mais, né? Então, a empresa privada, ela determina quantos estagiários ela pode ter, ela faz uma seleção de acordo com o perfil que ela almeja, né? Desenha lá para nós o candidato que ela quer, qual a formação dele, de qual universidade. Isso é muito comum na empresa privada. Já a administração pública, primeiro que ela nos contrata por uma licitação. Então, é feita uma licitação. O CIE tem hoje na sua característica, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, em alguns momentos nós somos contratados por dispensa de licitação, mas depois desse processo do relacionamento do CIE com a administração pública, você tem a seleção do estagiário. Aí é uma prova de conhecimentos gerais, conhecimento específicos, e pela classificação da prova o estudante vai sendo habilitado a ser contratado como estagiário. Então, mais ou menos a diferença são essas duas. E essas provas são ou online ou presenciais, né? A gente também trabalha com, né, enfim, esses processos, né, online ou presenciais também. Então, eles vão lá, eles fazem a prova, por exemplo, uma prefeitura de São José do Vale do Rio Preto. A prova ainda é presencial. Uma Petrobras, por exemplo, né? A prova é online. Então, a gente também trabalha dessas formas, tanto online também como presencial, na elaboração dessas provas, para que eles façam um processo seletivo. Entendi. E como que o estágio está se adaptando à realidade do mundo onde existe o trabalho remoto? Existe um estágio remoto? Sim. Acontece isso? Como é que funciona? Olha, acontece, mas a gente ainda vê que é um processo, né? As empresas estão se adaptando qual é o melhor modelo, né? O modelo híbrido, o modelo 100% remoto.
há muitos questionamentos aí de grandes líderes empresariais, né? Dizendo que é melhor voltar todo mundo para o presencial. Então, é uma acomodação, é um processo. O estágio está passando também por essa reformulação. Antes da pandemia, você tinha os estágios internacionais. Você tinha, então, jovens que saíam do Brasil para fazer estágio numa empresa na Alemanha, para fazer estágio, um intercâmbio na Inglaterra. E hoje você já começa a perceber que ele não sai mais do Brasil e ele faz esse estágio. Ele vive aquela realidade naquela empresa. Mas ainda é um processo. A legislação ainda precisa... Legislação trabalhista, o estágio não é uma lei trabalhista, mas é uma lei federal que fala do estudante estar dentro do ambiente empresarial. Precisa passar por uma atualização, né? Mas a gente já tem algumas situações de estudantes, estagiários que estão 100% em home office, trabalhando para empresas fora do estado do Rio de Janeiro. Então, isso ampliou tremendamente as oportunidades para os jovens. Nós temos um jovem agora, há 2 semanas, um jovem lá de Angra dos Reis, que ele foi contratado por uma empresa de tecnologia da República Tcheca. Um estágio 100% home office de uma empresa que nem está no país, né? E ele vinculado a uma instituição de ensino brasileira fazendo estágio numa empresa da República Tcheca. Então, a pandemia, como consequência da mudança no mundo do trabalho, também trouxe mudanças também nos estagiários. Então, estagiário de tecnologia, por exemplo, é muito comum hoje ele fazer inscrição no CIE e ele já colocar a sua opção. 100% híbrido ou 100% remoto. Porque ele sabe que já existe essa possibilidade, né? Então, o mundo está diferente. E será diferente também nos programas de estágio. E falando em Petrópolis, né, por ser uma cidade interior, as pessoas pensam que não existe isso, né? Estágio em home office. Não, aqui tem muito. Muitos estagiários de engenharia, administração, publicidade, que são de... a empresa é de Petrópolis, mas contrata estagiários de São Paulo, do Nordeste, Caramba. do Sul, e principalmente de tecnologia, tá? Principalmente de tecnologia. Então, a gente tem muito isso aqui em Petrópolis, de empresas que depois da pandemia, ou durante a pandemia, optaram pelas contratações em home office. E por isso que é importante a gente aproveitar aqui esse primeiro podcast e falar com o estudante, né? Que se ele quer um estágio ou se ele quer um programa de aprendizagem, a gente pode falar um pouco da diferença entre um e o outro, né? Que ele faça o seu cadastro no CIE, né? Os benefícios do CIE para o estudante, o encaminhamento, os cursos do CIE são totalmente gratuitos para o estudante. Então, que ele faça o cadastro lá no site do CIE, cie.org.br. Se ele for um estudante de 14 a 16 anos, ele vai fazer a opção pelo programa de aprendizagem, que o programa de aprendizagem pega esse público acima dos 14 anos. Se ele já tiver 16 anos, o estudante pode fazer um cadastro tanto para estágio como para aprendizagem, porque ele pode receber oportunidades para as duas possibilidades, né? Então, além de fazer o cadastro, faça os nossos cursos. Nós temos mais de 100 cursos de desenvolvimento comportamental, administração do tempo, redação, inteligência emocional, simulador de entrevistas, o que é um processo seletivo, dinâmica de grupo, todo o pacote Office, né? Uhum. Para ele fazendo esses cursos, ele vai recebendo uma pontuação em que ele vai melhorando a possibilidade dele ser encaminhado para uma oportunidade de estágio. Mantenha o seu cadastro atualizado, o seu celular atualizado, mudou de celular, mudou de operadora, informe o CIE, atualize o seu cadastro para ser rápido da gente localizá-lo. Faça lá o seu mini currículo, né? Que também a gente vai encaminhar para as empresas. E o mini currículo, se me permite, Bruno, tem estudante que fala assim, mas como é que eu vou fazer um currículo? Eu nunca trabalhei, né? E aí a gente já começa a nossa orientação para o jovem. Claro que o jovem nunca trabalhou, é por isso que ele está procurando estágio, vai ser a sua primeira experiência. Mas nesse mini currículo, ele pode acrescentar outras informações que são muito valorosas. Então, se ele faz um trabalho voluntário, eu faço um trabalho voluntário, eu participo do Grêmio da universidade, eu participo da empresa júnior da universidade, eu organizo um campeonato de jogos de futebol de salão, futebol de campo, né? Aquilo mostra para a empresa o quanto que aquele jovem está engajado na região, na sociedade, né? Participo de um grupo musical lá da dominical, da minha religião. Quer dizer, mostra que ele faz mais do que o mínimo, né?
Isso é muito valorizado. Então, coloque sim essas informações. Tive experiência, viajei, participei de seminário, trabalho em projetos da escola. Coloque isso no currículo, que isso vai, para o selecionador, isso vai fazer diferença. Entendi. E o que você diria que são os maiores erros que os estudantes, que os estagiários cometem ao longo desse processo as coisas que eles poderiam contar com a ajuda de vocês para resolver na hora de procurar, na hora de entrar numa empresa, na hora de se inserir aí nesse processo? Olha, primeiro eu colocaria o seguinte, o jovem ciente de que ele não tem uma experiência prática para oferecer lá para a empresa no momento da entrevista, ele tem que ter brilho nos olhos, ele tem que demonstrar que realmente ele está ali querendo contribuir para aquela organização, para aquela empresa, para aquele escritório de contabilidade, para aquele arquiteto. Ele tem que conhecer, entra no site da empresa, identifica o que ela faz, se ela está só aqui em Petrópolis ou se ela está em outras regiões, quem são seus concorrentes, mostre interesse. Na maioria das vezes, o gerente de recursos humanos, quem está fazendo a seleção, ele fala assim, eu não escolhi aquele candidato porque eu não vi brilho nos olhos, eu não vi o interesse dele pela empresa. Faça perguntas à empresa, né? Não pergunte logo no começo qual vai ser a minha remuneração, isso até lá no CIE a gente já informou para ele, né? Isso já está... Então, falando de erro, não tente melhorar essa negociação de valores, né? Lá no CIE a gente fala qual vai ser o valor da remuneração, que a gente chama de bolsa auxílio, qual é o horário, qual a jornada, quanto tempo de estágio. Então, isso são condições que a empresa passou para o CIE. E às vezes acontece sim, do estudante chegar lá na empresa e querer negociar esse valor de remuneração ou querer negociar esse horário. Isso é muito ruim, é muito chato, não é? Porque pode parecer que ele não prestou atenção quando se apresentou essa oportunidade. Então, faça perguntas sobre a atividade, sobre o que a empresa espera dele e principalmente como é que a empresa entende que ele pode contribuir no desenvolvimento dela, né? No currículo é o básico, é nunca exagerar, nunca... Não é nem mentir, né? Não é nem mentir, mas às vezes assim, o meu inglês, eu tenho inglês avançado. Será que tem mesmo? Né? Você fez um teste, né? Aplicou, você tem hoje plataformas que fazem essa avaliação, né? Então, colocar a informação precisa. Correto. Mas, assim, o resumo é assim, mostre interesse. Esteja verdadeiramente interessado pelaquela oportunidade que você estará com brilho nos olhos e provavelmente vai ser o chamado. Sim. E do lado das empresas, o que vocês diriam que são os maiores os maiores erros que as empresas cometem que vocês estão aí para suportar, para resolver? Quer falar, Maria? Na verdade, os erros, eu sei que os estagiários, né, principalmente, a gente sabe que é uma mão de obra, vamos dizer assim, né, mais viável financeiramente. Só que não é só isso. Né? Você tem que levar realmente o programa de estágio como diferencial para a sua empresa, a formação de mão de obra. Porque o empresário hoje reclama muito da formação de mão de obra. Que a minha mão de obra, não consigo formar mão de obra, que eu tenho dificuldade, a parte comportamental. Então, o CIE está aí para isso, justamente para auxiliar esse empresário a ter realmente um diferencial competitivo em relação também aos seus concorrentes por meio do estágio. Então, essa realmente é a ideia do programa de estágio, né, Luiz? O empresário, né, não pode cometer o erro de querer um estudante que vai executar aquela atividade simples, de baixa complexidade, e sendo que ele pode ter hoje contratações que a CLT permite, né? Contrato intermitente, contrato temporário, para executar aquela atividade. Então, às vezes, o erro é o empresário perder a chance de ter um jovem com potencial para acrescentar muito no trabalho dele e ele deixar isso passar despercebido, né? Então, acompanhar esse estudante, o CIE tem ferramentas para isso, para acompanhar o desenvolvimento dele no estágio, ter reuniões periódicas, entender do jovem o que ele está observando como alguém que veio de fora e, às vezes, até alguém que vai ter só uma passagem na empresa. Às vezes, a empresa fala, eu vou contratar um estagiário e eu não tenho possibilidade de efetivação. Eu quero formar alguém, eu quero ajudar na formação de alguém. Essa pessoa vai ser mais crítico, ele vai ser mais autêntico, de passar para o empresário o que ele está percebendo, um problema na sua linha de montagem, um problema nos seus processos e contribuir e ajudar, né? Então, o erro que a empresa pode cometer é não dar atenção ao jovem e não extrair dele todo o potencial
que ele tem. E o que é importante, né, Luiz? O estagiário demanda supervisão, né? Por meio da supervisão, há crescimento. Não é você colocar ele numa atividade específica, esquecer o estagiário e realiza as atividades e não vou ter supervisão. Não. Ele tem que ter, sim, uma supervisão imediata. Isso que realmente traz o diferencial para a empresa, né? O estágio ele tem que fazer parte do RH estratégico da empresa, né? Sem dúvida. Você não pode ter o estagiário ligado diretamente a um supervisor de processos. O estágio tem que estar ligado ao recursos humanos. É a política da empresa de descobrir novos talentos. Então, o recursos humanos ele tem uma responsabilidade muito grande na política de estágio daquela organização, de ser ali onde a empresa sempre vai buscar quem está se desenvolvendo bem, quem está se destacando, quem pode já ser aproveitado. Muitos estagiários são efetivados antes do término do contrato, porque se destacaram, ou porque apareceu uma oportunidade, o RH estava atento àqueles talentos e percebeu que um já podia assumir aquela posição, o que para nós do CIE é motivo de muito orgulho, de muita felicidade, saber que a gente contribuiu para mais um jovem entrar no mercado de trabalho, mas também contribuímos para uma empresa ter profissionais qualificados para ela se desenvolver, para ela crescer, e crescendo ela vai contratar mais estagiários. Nós lá no CIE não temos esse cliente. Então, quem começa a trabalhar com programa de estágio, sempre vai trabalhar com programa de estágio. Mesmo que tenha resultados mais satisfatórios, às vezes menos satisfatórios. Nós estamos falando do ser humano, que tem todas as variáveis, né, que é comum do ser humano, mas a empresa sempre vai manter uma política de estágio. E também empresas que contratam um jovem aprendiz, também nós não temos esses clientes. Quem contrata um jovem aprendiz, dá uma oportunidade para esse jovem, sempre vai dar oportunidade. Se vocês tivessem que dar uma frase, uma pequena, não necessariamente uma frase, tivesse que resumir assim, dar uma grande dica para a pessoa que hoje está procurando um estágio, o que você falaria para ela? Ela ter muita convicção de que área que ela vai atuar. Então, se ela já está hoje cursando o ensino médio e já tem uma ideia de que profissional que ela quer atuar, quer trabalhar em rádio, ela quer atuar no marketing, ela quer atuar na engenharia, ela ter muita convicção e, através dessa convicção, ela se informar do que o mercado exige para você ser um bom profissional. Buscar conhecer também profissionais daquela carreira que se destacaram, que escrevem artigos, que escrevem livros, que participam de seminários. Então, ela se informar. Hoje a gente tem mais acesso à informação, mas a gente também precisa ser muito criterioso à informação de qualidade, aquela informação que realmente vai contribuir para o meu objetivo. E se você fosse fazer a mesma coisa para a empresa que hoje quer contratar o CIE para produzir, né, para efetuar essa relação entre elas e os estagiários, o que você faria, o que você daria de dica para essa empresa? A empresa já dá um bom primeiro passo quando ela pensa em abrir para jovens, para os jovens profissionais que vêm com muita vontade, muita garra, vêm oxigenar a empresa, vêm ajudar também nesse encontro de gerações, a empresa se desenvolver no encontro de gerações, os profissionais mais experientes e agora os jovens com menos experiência. Ela já dá um primeiro grande passo. O segundo, ela já acertar na largada. Ela procurar o CIE para a gente ajudar ela a implantar um bom programa de estágio, conversar com os supervisores do estagiário para que eles entendam o papel deles como orientadores desses jovens, que vão executar sim, estão lá para trabalhar sim, mas eles precisam ser orientados, eles têm que ter um acompanhamento diferenciado daquele profissional que já vem de muitos anos de mercado. Então, procure o CIE, já é o segundo grande passo assertivo da empresa. E dê oportunidade ao jovem, independente de qualquer rótulo, independente de qualquer universidade, independente de qualquer origem de classe social. Dê uma oportunidade pelo jovem, pelo talento que ele é, pela capacidade que você percebe que ele tem para receber conhecimento e aplicar esse conhecimento no desenvolvimento da sua organização. Isso já são os 3 passos de sucesso. Fazer a mesma pergunta para você, então, Marília. O que você diria para um jovem que hoje está procurando estágio que entra em contato com vocês? Primeiro, né, reforçando aqui, faça o cadastro no nosso site. E por meio do site do CIE, ele vai concorrer às nossas oportunidades disponíveis. Tem um cadastro coeso, né, um cadastro realmente bacana, com todas as informações pertinentes em relação às suas habilidades e competências. Então, esse é o primeiro passo. Atualize sempre, como o Luiz falou,
telefone, e-mail, porque você vai receber, sim, as oportunidades por meio desses meios de comunicação. E o CE é para todos, né? O CE é para todos. Então, a gente, com certeza, vai conseguir inseri-lo em alguma empresa parceira, ou no programa de estágio, ou no programa de jovem aprendiz, que são 2 programas diferentes, né? Enfim, mas voltados para a juventude hoje. Então, é isso. Foco, faça o cadastro no nosso site, fique sempre lá online, ligue para a gente, encham nossa paciência, pode ligar à vontade, que a gente vai, né? Enfim, encaminhá-los para alguma oportunidade, né? Então, sempre estejam... ligados nas oportunidades que aparecem, principalmente aqui na região serrana. A gente tem várias também parcerias com veículos de comunicação que divulgamos nossas vagas semanalmente. Então, acessem esses principais veículos para verificarem as vagas disponíveis semanais e boa sorte. E, para a gente fechar aqui, o que você diria para a empresa que está procurando um estagiário? Empresa, contrate o melhor agente de integração que existe hoje na América Latina. Venha para o CIE. A gente tem toda a parte realmente de legalização para a sua empresa, todo o diferencial competitivo que você possa vir a ter, atendimento dos nossos consultores, uma equipe administrativa pronta para atendê-los, um sistema operacional novo em folha, né? A gente tem agora um sistema operacional também, enfim, CIE One, que é uma plataforma que tem gamificação para esses estudantes, né? Que queiram concorrer a processos seletivos diferenciados também. Então, venha para o CE, estamos à disposição para atendê-los a qualquer momento. Todos os segmentos de empresa, todos os tamanhos, pequena, média e grande porte, estamos à disposição. Isso. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar antes da gente finalizar aqui? Algo que vocês sentiram que faltou da gente conversar? Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo aqui. A gente só reforça para o empresariado, então, para poder atender essa demanda enorme de milhões de jovens que querem uma oportunidade e quebrar um pouco esse preconceito, né, de que o jovem hoje não está em busca de uma qualificação profissional, não pode contribuir para o mercado. O empresário ouvir a mensagem do CIE. É isso que eu gostaria muito de ter a oportunidade, eu, Marília, toda a equipe do CIE, de falar com você, empresário, você, comerciante, você que tem um escritório de advocacia, que tem um escritório de contabilidade, você não sabe o quanto você vai ganhar ter um jovem trabalhando com você. Eles devolvem produtividade e gratidão essa oportunidade que você está dando. Então, eu reforço que a mensagem aqui é para o empresariado. A gente não falou, mas hoje a faixa etária de jovens que você trabalha, que vai dos 14 aos 27 anos, mas o jovem, quando estiver estudando, ele pode ser estagiário, não há limite de idade enquanto ele estiver estudando, mas essa faixa etária de 14 e 27 anos tem o dobro de desempregados em relação a qualquer outra faixa etária. Então, é muito ruim para um país você ter a juventude percebendo que falta emprego para ela. E falta emprego, falta futuro, falta desenvolvimento. E nós, como sociedade organizada, temos que trabalhar nesse sentido, de gerar as oportunidades para esses jovens. E toda empresa pode sim, com baixo custo, como a Maria falou, porque o estágio não é vinculado à CLT, não tem encargos sociais e trabalhistas, não tem impostos. A empresa paga uma bolsa auxílio para o estudante, é uma ajuda de custo, ajuda no transporte dele. Então, as despesas da empresa que contrata um estagiário é muito pequena e ela vai ter um profissional contribuindo, ajudando nos seus departamentos a produzir com um custo muito baixo. Então, o que nós precisamos gerar hoje é oportunidade para os nossos jovens. Muito bom. Um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio. Se você que está assistindo aqui gostou desse conteúdo, não se esquece de participar de todos os próximos episódios, assistir, que não vai ser o único, né? Vai ter muita coisa aí para a gente falar. A gente está em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, qualquer lugar que você pode escutar um podcast, você vai encontrar a gente. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio.